Oi, gente! Está começando mais um programa Arena Uninasal. Eu sou Fernanda Pessoa, professora de Linguagens e Redação, e quero discutir com vocês hoje, com esta turma maravilhosa que eu convidei, a equipe azul e a equipe amarela. Ô, meus convidados! Eu quero discutir com eles e com vocês a respeito de alguns pontos sobre isolamento social, que é um tema que atende a muitas questões e é um tema que pode sim aparecer como, de forma direta ou indireta, como o tema da famosa redação. Então, como tudo que a gente vai discutir é dado, é oficial, dica, caneta e papel, não perca a oportunidade, joia? E se você está aí nos vendo pela primeira vez, a nossa dinâmica é, eu vou trazer uma afirmativa, e aí, quando eu disser valendo, quem levantar primeiro vai poder dizer se é verdadeiro ou falso, e a gente vai conversar sobre os pontos que serão colocados aqui, beleza? Prontos? Vamos lá então. Primeira pergunta. 83% dos professores se sentem preparados para dar aulas online no período do isolamento social. Valendo. Equipe amarela. Falso. Algum chute no número de professores que se sentem preparados para dar aulas online no Brasil? Eu diria que 83% não se sente preparado. É exatamente isso, Tomás. 83% dos professores disseram se sentir despreparados para dar aulas online. Imagine. O isolamento pegou todo mundo de surpresa e aí a gente tem o comprometimento da qualidade do sistema educacional. Vocês têm que ter muito cuidado com a temática educação, porque muitas pessoas acham que educação é um problema. Gente, educação não é um problema. Falta de educação é um problema. Outras pessoas dizem haver falta de educação, só que muitas vezes há educação, mas há falta de uma educação de qualidade. Então, o sistema educacional tradicional, conteudista, tecnicista como o nosso, ele terminou sendo piorado, né, a qualidade do ensino terminou sendo, infelizmente, piorada por causa das aulas online, já que muitos professores se sentiram despreparados. E tem mais um ponto, gente, que é importante colocar. Não houve tempo para a preparação dos profissionais de educação, porque não houve tempo para ninguém se preparar para o isolamento. Então, os professores foram, na verdade, alguns dos verdadeiros heróis do processo para conseguir manter crianças, adolescentes e jovens dentro do conhecimento. E muitos professores não têm sequer acesso à internet. Então, a gente imagina aí a quantidade de problema que nasce do isolamento social. Perfeito? Ponto para a equipe amarela. Olha só. Mais de 80% dos brasileiros têm se sentido mais produtivos em regime de home office após a pandemia, segundo uma pesquisa do Instituto Península. Mais de 80% dos brasileiros têm se sentido mais produtivos em termos de trabalho no sistema home office. Valendo. Quem? Equipe amarela. Acreditamos que seja falso. Está verdadeiro. A equipe azul marca ponto. Escuta, o que eu acho mais legal é o rostinho de vocês, tipo, tô chocada. Pois é. A ideia é bem proposital isso pelo seguinte, o que é que a gente percebe, gente? Presta atenção. 83% das pessoas que estão trabalhando em sistema home office têm se sentido mais produtivas.
Mas, Fernanda, por exemplo, eu vi, apareceu no jornal que alguns se ocuparam muito com trabalhos domésticos. Por conta disso também, por conta da família, de filhos, cuidar de casa. Então, por isso que eu fiquei muito na dúvida se realmente seria motivo de tanta produtividade. Entendam, mais produtivos não quer dizer somente rendendo muito bem para o trabalho formal. Mais produtivos quer dizer produziram mais, renderam mais. E quando a gente compara, por exemplo, ao desestímulo dos estudantes, a gente percebe que o trabalho em home office tem sido o preferido, ou talvez uma nova onda, pela maturidade do adulto, pela disciplina do adulto, pela quantidade de tarefas do adulto e pelo fato de haver aquela sociedade focada no rendimento, na performance. Entendam, não quer dizer que essas pessoas estejam saudáveis em casa, quer dizer somente que elas produzem mais. E isso não está ligado à qualidade de vida, está ligado à produtividade. Então, dentro de uma análise de produtividade, muitas empresas, inclusive, optaram pela manutenção do trabalho em home office, porque não haverá despesas com transporte, não haverá despesas com aluguel de salas, com manutenção de material, já que essas pessoas se disseram render. Então, a gente nota que, entendam, eu estou falando de pessoas que produzem, eu não estou falando de qualidade de produção, nem de qualidade de vida, nem de saúde mental. Então, em termos de produtividade, jovens têm sentido muita dificuldade de estudar em casa, por causa da própria maturidade, da cobrança, da necessidade de socialização, mas, em compensação, os adultos têm se sentido mais produtivos. Não quer dizer que estejam melhores, com saúde mental em dia, tudo isso, tá bem? Estamos numa fase, de fato, muito difícil. Olha só, prontos? A pandemia não favoreceu a alimentação saudável. Valendo. Equipe amarela, pandemia não favoreceu a alimentação saudável. Gente, é incrível, porque tudo o que a gente tem abordado e vai abordar em cada programa se conecta de alguma forma. Então, é muito importante que você não perca nenhum dos programas para tentar pensar de forma crítica, usar esse repertório na redação, claro, mas principalmente ser um cidadão crítico, pensante, analítico. E aí, galera? Vamos lá. A pandemia não favoreceu um hábito de alimentação saudável. Não favoreceu. Eu acho que é falso. Por que é falso? Então, você acha que a pandemia favoreceu hábitos alimentares saudáveis? Acredito que sim. Primeiro, por a pessoa estar em casa e não ter a necessidade de comer tanto fast food como ela estaria se estivesse no trabalho. Tendo que correr de um local para outro, a locomoção e a ocupação de tempo é maior. Então, na minha cabeça, faz um certo sentido. Joia. A explicação é bem importante, por mais que vocês entendam, vocês erraram. A pandemia, ela não favoreceu a alimentação saudável, infelizmente. Entenda. As pessoas passaram a ter mais tempo em casa, logo, não precisaram se alimentar, um fast food, por exemplo, mas vêm as emoções. E com as emoções vem a compulsão alimentar, como sendo um dos transtornos associados ao isolamento. Então, infelizmente, por causa das emoções, e aí vem a questão da saúde mental, muitas pessoas engordaram muito por se alimentarem muito mal durante o isolamento. Tendo tudo para se alimentarem melhor, porque tem agora tempo, supostamente tempo, terminaram por outros motivos não conseguindo aderir a hábitos alimentares saudáveis, infelizmente. Vejam como é importante, porque na hora de a gente colocar numa redação, a gente termina indo para uma linha óbvia, e aqui está tendo a oportunidade de discutir coisas de uma forma que talvez isso não fosse se discutir, né? Perfeito, ótimo. Assim, erraram, mas aprenderam. Não fiquem tristes. O importante é o coletivo, é competir. Lembra, gente, o importante não é competir, é jogar, é aprender, é conhecimento. Olha que desculpa maravilhosa.
E aí, terceiranista, bateu dúvidas sobre qual curso escolher? Aqui vai uma dica muito especial para salvar a sua vida. Faça a pesquisa de orientação profissional da Uninasal. Lá, eles irão fazer algumas perguntas e analisar as suas escolhas para revelar qual é a carreira que é a sua cara. Mas tem que ser sincero nas respostas, tá? É só acessar pop.uninasal.edu.br. Uns choram, os outros vendem lenço, é isso. Então, ponto vai para a equipe azul. Vamos lá. Olha só, penúltima pergunta. Vamos, gente, a próxima pergunta. Todo mundo preparado? Sim. Vamos lá. Olha só. O consumo de álcool foi reduzido pelos brasileiros durante a pandemia. Valendo? Equipe azul. E aí? Falso. Muito falso. Extremamente falso. Minha gente. Por mim é verdadeiro. Mas é falso. Muito bom, é isso. Mas tomando como base as observações antropológicas, é falso. Pior que o aumento no consumo de álcool, gente, segundo a Fiocruz, chega a quase 20%. Entendam, eles fazem pesquisa com base em amostragem e certamente à medida que a pandemia foi aumentando, esse consumo de álcool, ele tem aumentado também. E tem mais uma coisa importante para que você pense. Muitos adolescentes tiveram durante a pandemia o primeiro contato com álcool com a própria família. E aí a gente percebe algo que tem uma relação muito séria com a questão da cultura no Brasil. Então, imagine a família incentivar o consumo de álcool, permitir crianças menores de 18 anos consumirem bebida alcoólica. Então, que sério. Ponto para vocês. Vamos lá. Vamos à nossa última pergunta. Preparados? Se animem. Vamos lá. Gente, é um tema aparentemente solto, né? A nossa ideia é pegar sempre um assunto que você possa usar dentro de várias possibilidades temáticas, tá certo? Um exemplo, isolamento social. Caso venha um tema sobre saúde mental, você pode usar. Caso venha um tema sobre cyberbullying, você pode usar. Caso venha um tema sobre anonimato em rede social, excesso de rede social, padrão de beleza, gordofobia, obesidade, saúde pública. Então, notem que o que a gente está trazendo agora pode ser costurado a muitos temas que podem aparecer aí, tá certo? Vamos à última pergunta. Preparados? Quem vai ganhar? A violência contra idosos, mulheres, crianças e animais diminuiu durante a pandemia, de acordo com o governo federal. A violência contra minorias vulneráveis diminuiu de acordo com o governo federal. Valendo. Equipe amarela. A violência diminuiu. Verdadeiro ou falso? Falso. Falso. A violência, ela infelizmente aumentou. Entendam, por causa do isolamento social. Então, quanto mais vulnerável a parcela da sociedade, infelizmente, maior a disposição para a prática de violência, seja violência física, infelizmente, seja violência psicológica, seja violência sexual. Então, fica a necessidade de observação, porque daria para, numa redação, a gente falar sobre invisibilidade social, sobre vulnerabilidade, poderíamos colocar como repertório Marina Abramovic, poderíamos comparar Marina Abramovic, que é uma grande artista da performance, a, por exemplo, um princípio robesiano que disse à sua época que o homem é lobo do próprio homem, e a gente percebe que hoje, numa situação de pandemia, esse princípio robesiano, por mais que séculos tenham se passado, termina mostrando que muitas vezes o que deveria nos unir nos separa. E só a última coisa
de mais um repertório. É uma obra espetacular do português Saramago, que é Ensaio sobre a Cegueira, tá? Então, fica a dica, porque é uma obra distópica, é uma distopia, ou seja, algo que aparentemente é tratado como distoante, distante do real, mas é uma metáfora incrível para mostrar até onde a pessoa é capaz de ir por necessidade de poder, né? Quanto mais eu percebo a condição de vulnerável do outro, mais eu me sinto com a capacidade de violentar o outro. E o isolamento, infelizmente, terminou aumentando o abismo entre as pessoas, no lugar de uni-las por uma necessidade aí de saúde mundial. Perfeito, muita coisa para levar para casa, maravilha. É isso, gente, por hoje é só. Quem ganhou? A equipe azul ganhou! E todo mundo se olha. Muito obrigada à equipe azul, muito obrigada à equipe amarela, muito obrigada a você de casa por mais um programa, por estar aqui conosco neste dia tão importante, compartilhando conhecimento. Esperamos muito que vocês usem tudo que ouviram a favor de vocês. Muito obrigada, até a próxima. Beijo, valeu. Obrigada, gente.